Nova portaria do INSS. Esse vídeo é importantíssimo. Já vou pedir para vocês compartilharem para poder ajudar quem precisa. O INSS publicou agora algo que afeta todo mundo e a partir desse momento torna-se obrigatório para todos e quem não fizer o cadastro num período de, anotem aí, 30 dias vai ter o pagamento cancelado. O INSS vai simplesmente travar como se você tivesse desistido da sua aposentadoria, da sua pensão. E tem coisa ainda pior, você vai ficar sem poder receber esse dinheiro. A maioria das pessoas está pensando que é biometria, que é coisa de banco, coisa de aparelho celular novo, de aplicativo de segurança, mas o INSS mudou as regras do jogo e eu vou trazer para vocês com exclusividade nesse vídeo todos os detalhes. São 3 coisas importantíssimas, você não pode perder. Então fica comigo até o final. São todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário Vídeos Informativos. Faz o seguinte, ficou com alguma dúvida? Aproveita a oportunidade, já deixa aqui o seu comentário, mas não esquece de compartilhar esse vídeo agora no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp para poder ajudar. Agora, o INSS quer o quê? Os seus dados físicos, tá? A sua digital, o reconhecimento do seu rosto, antes de liberar qualquer tipo de pagamento, como aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte. O que eu estou falando aqui não é uma sugestão, a partir de agora é uma obrigação. E se você não cumprir dentro do prazo, perde tudo. Você vai ter que recomeçar do zero e o pior de tudo, sem dinheiro retroativo. Nenhum tipo de atrasados. E se você não recebeu esse informativo, fica comigo, porque eu vou te avisar de tudo o que está acontecendo. Vou tentar trazer para vocês da melhor forma possível nesse vídeo 3 coisas importantíssimas e por que a biometria ela está tanto aí sendo falada e requerida pelo INSS, quais são os benefícios afetados, o que acontece exatamente nesse prazo de 30 dias que você tem a partir de agora. E é claro, a parte mais importante desse vídeo, tá? A lista de quem fica de fora dessa exigência, de quem está isento, porque esse grupo de isentos é bem maior do que você imagina e você pode estar entre eles. Se você precisa dessa informação, fica comigo até o final, mas não esquece de compartilhar. E se você ainda não é inscrito, não é inscrita nesse canal, aproveita a oportunidade que é de graça, se inscreva agora, porque tem muita novidade chegando. Eu quero começar aqui, logo de início, sempre trazendo para vocês por completo, mas eu sei que às vezes pode ser difícil de entender, então eu peço que vocês deixem comentários contando a sua história, deixando as suas dúvidas. Vamos lá! O que é a biometria que o INSS tanto fala? Todo mundo está falando. Por que o INSS está exigindo que você faça essa biometria? Você precisa entender o contexto do INSS. A biometria significa que os seus dados físicos, então a sua digital, a sua fotografia do seu rosto, elas estão devidamente registradas em um documento oficial do governo. E não pode ser qualquer documento. Precisa ser um desses 3 que eu vou falar a partir de agora. E eu espero que você tenha chegado até esse vídeo, até esse ponto, para entender o que está acontecendo. O primeiro desses documentos é a nova Carteira de Identidade Nacional, o outro documento é a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, a Carteira de Habilitação Válida, ou o Título de Eleitor Atualizado. Então são 3 principais. E muita gente acaba se perguntando, mas por que o INSS está fazendo isso, pedindo essa biometria? Porque antes não pedir essa situação. Olha, e o grande problema aqui é a fraude dentro do INSS, dentro do sistema do INSS. É um problema gigantesco, inclusive sendo um dos principais problemas enfrentados atualmente. Existem pessoas fazendo pedido em nome de outras sem autorização, tem benefício sendo pago para quem não tem direito, e aí com a biometria o INSS consegue ter certeza que é você realmente que vai receber o benefício. O que eu estou falando aqui é de uma nova mudança, uma atualização feita por uma portaria agora no meio do ano
e já foi publicada no Diário Oficial da União, ou seja, ela já tem validade oficial. E essa portaria, ela aumenta a exigência, ela expande a exigência que já existia de alguns. Inclusive, se você já acompanha o canal Drone Diário Vídeos Informativos, você lembra que no mês de maio de 2026, nós publicamos aqui um vídeo falando sobre a obrigação da nova Carteira de Identidade Nacional, né, que se tornou a exigência para os pedidos do INSS. Esse vídeo que eu estou falando, né, teve centenas de milhares de acessos, de visualizações, por ser um tema importantíssimo e que afeta, lógico, né, que interfere na vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Só agora a regra foi aumentada, ela foi atualizada, a regra foi muito além do que ela já tinha. Antes ela era apenas aplicada para alguns pedidos, agora ela vale para todos os pedidos do INSS. Eu estou falando aqui para você que vale para o seu pedido de aposentadoria por idade, tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença, pensão por morte, enfim. A única exceção aqui vai ser o BPC, benefício de prestação continuada, porque já existia uma exigência, já tinha essa exigência desde 2024, e a partir de agora, como sendo válida para todo mundo, o prazo é um só. Você tem 30 dias a partir da data do seu pedido para, a partir do protocolo do seu pedido, portanto, se dentro desse prazo não tiver feita a biometria com o documento certo, o INSS simplesmente vai arquivar o seu processo. Ele não vai colocar ali uma pendência para você cumprir uma exigência, tá? Antigamente abria-se um cumprimento de exigência, era uma oportunidade de você corrigir, colocar algo que está faltando. Então, se você não tiver a biometria nesse momento, ele não vai te dar essa oportunidade. Simplesmente ele vai cancelar e ele vê como desistência, né, que você perdeu a data de entrada, e aí, se um dia você resolver essa obrigação e quer pedir novamente, você vai ter que começar do zero, um novo pedido. Não vai ter direito de atrasados, retroativos até aqui. Eu sei que isso é muito importante, mas antes, né, de você entrar em pânico, entrar em desespero, acalma o teu coração, porque tem uma coisa importantíssima que eu tenho que te falar aqui, porque tem um grupo de pessoas que está com essa nova portaria completamente fora dela, isentos dessa exigência, dessa obrigação. E essa lista que eu vou falar aqui agora para vocês, com exclusividade, ela é oficial, ela consta de forma completa na própria portaria do INSS que saiu agora, e essas situações que a pessoa não precisa fazer a biometria são 5, tá? Eu vou ler aqui para vocês com calma, para vocês anotarem se você se encaixa dentro de uma dessas isenções, ou ainda, né, se você conhece alguém, e já peço por favor para você já deixar aquele joinha, aquele like da confiança agora, que é importante, né, para que essa informação se mostre importante, chegue para outras pessoas. Isso ajuda bastante o canal. E é claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Então, eu vou contar para vocês aqui, agora, vamos para a lista, né, de quem não precisa, de quem está fora dessa exigência. A primeira é para quem tem 80 anos de idade ou mais. Se você já passou dessa casa dos 80 anos, não precisa fazer a biometria, ponto final, já está resolvido. Segunda exceção dessa lista são para os estrangeiros em condição de refúgio ou, né, apatriados. Se você não é brasileiro, está no Brasil dentro dessas condições, você também está isento, pode ficar tranquilo, tranquila. Terceiro, são para os brasileiros que moram fora do país, no exterior. Se você mora fora do Brasil, tem um pedido aqui no Brasil, a biometria não se aplica a você. E quarta situação dessa lista, sem sombra de dúvidas, eu vejo que essa é uma das mais importantes para muita gente que está aqui assistindo agora e para quem não consegue se locomover, né, por um período aí de mais de 30 dias, por motivo de saúde ou deficiência. Se você está acamado, se você está com algum tipo de deficiência que te impede de deslocar, se você está em tratamento, não pode sair de casa ou está internado, não pode sair, né, ali do seu tratamento por um período maior de que um mês, você também, né, está na lista dos isentos, não precisa fazer a biometria. Aí entram as questões das comunidades conhecidas pelo governo, né, que
para chegar até a unidade, seja INSS, DETRAN, TSE, que se torne inviável. Eu preciso que você preste muita atenção na isenção. O INSS, ele não tem como saber a sua condição. Então é preciso comprovar para que você está nessa lista. Então nós sabemos que as comunidades quilombolas, indígenas também ficam isentos, são os últimos a quinta, não precisa participar. E agora você precisa entender o que você precisa fazer, se a sua biometria já está em dia, se está tudo certo. E aqui a forma mais rápida e segura que você tem hoje para saber sobre a sua biometria é acessando o GovBR, porque quando você consegue acessar o aplicativo GovBR, vai aparecer o nível de segurança, se ele é um nível maior, menor ou não tem, é nível da sua conta, se ele é o básico, se ele é prata ou ouro. Se a sua conta está no nível prata ou ouro, você certamente já tem a biometria registrada. Porque para subir esse nível de segurança, o sistema, ele sempre vai exigir sua fotografia e a confirmação da sua identidade no Banco Nacional de Dados. Agora, se a sua conta ainda não está nesses níveis de segurança, ela está no nível básico, provavelmente você não tem essa tal da biometria cadastrada no sistema do governo federal, e aí você precisa providenciar o mais rápido possível. Olha, eu separei aqui para você como você pode fazer isso, tá? É simples. Você precisa tirar a sua nova carteira de identidade nacional. Ela é de graça, a primeira via. Você vai até o departamento de trânsito do seu estado, da sua cidade. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, existe o Poupa Tempo. Aí você precisa levar o documento de identidade antigo, certidão de nascimento ou casamento. Inclusive, em muitos estados, dá até para agendar pelo site, sem sair de casa, o site do Detran. E aí, um novo documento, ele já vem com os dados biométricos registrados. Esse registro já é feito de forma automática dentro do Banco Nacional de Dados do Governo Federal. Você também pode estar indo buscar as informações aí na delegacia de identificação da Polícia Civil mais próxima da sua casa. Se você já tem carteira de habilitação, por exemplo, verifique se a sua versão foi emitida depois de 2019, porque aí ela já tem a versão que tem um chip e que tem a biometria. Agora, se a sua CNH, sua carteira de motorista é antiga, provavelmente não tem. A mesma coisa acontece com o seu título de eleitor. Se o seu título de eleitor foi feito desde 2020, ele também tem a biometria. Inclusive, tem caso de pessoas, por exemplo, mais idosas, que moram em outros estados, que deu entrada num auxílio, e agora, no meio do ano, o INSS enviou uma notificação, um aviso pedindo a biometria, o que é até raro de acontecer. Se acontecer, como aconteceu com essas pessoas de idade, ela não viu esse aviso, uma pessoa de idade não acessou o e-mail e nem costumava acessar, portanto, a plataforma do governo GovBR. Aí precisa de alguém para ajudar, principalmente as pessoas de mais idade, um filho, um neto, alguém, para acompanhar esse processo, que aviso de algum documento que esteja faltando, cumprimento de exigência. Por sorte, alguns idosos ainda não tinham vencido esse prazo e conseguiram correr, fazer o novo RG, tirar a carteira de identidade, e em alguns dias, dentro do processo, tudo voltou normalmente dentro do INSS. Não são todos que têm essa possibilidade de estar acompanhando para verificar se está tudo correto. Então, se tiver alguém para ajudar, melhor ainda. E se essa situação se tornar muito mais comum do que parece, muitas pessoas não sabem dessa necessidade, não sabem que precisam fazer isso para todos os pedidos do INSS a partir de agora. Inclusive, é por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, que já vale aquele seu joinha da confiança para você. Eu quero falar com você que vai, a partir de agora, tá providenciando. São 3 passos simples. Primeiro de tudo, você vai verificar o nível da sua conta GovBR, tá? Para saber se é um nível básico, se é prata ou ouro. Se você tiver prata ou ouro, pode ficar em paz, porque provavelmente tudo já está em dia, você já tem a biometria, não precisa fazer nada. Agora, se você tiver o nível básico, você precisa entrar em contato com o órgão de identificação aí na Polícia Civil ou no órgão de trânsito da sua cidade para ter
tirar a sua nova carteira de identidade nacional. É de graça, em maioria dos estados aí, é bem rápido. Isso vai resolver o problema de uma só vez, tá? Então, portanto, é de graça, isso já vai resolver. Então, o nível do seu GovBR, carteira de identidade, ou a terceira opção, se você se encaixar aí nas 5 categorias de isenção que eu te falei, né? Pessoas, né, se você tiver aí o comprovante da sua situação, por exemplo, se você está acamado, precisa de um laudo médico com o Código Internacional da Doença CID, quem tem 80 anos ou mais, a própria data de nascimento no documento já comprova, quem mora em área de difícil acesso, município que está na lista oficial do governo, e aí vai guardar tudo isso de forma organizada, e quando você fizer o pedido, você já comprova. Ou o INSS, se ele pedir, você entrega sem maiores problemas. E tem uma coisa aqui que é importantíssima: se você tem um pedido em andamento no INSS e passou 30 dias desde a data em que você deu entrada no seu pedido sem fazer a biometria, não desista, tá? Antes, se você precisar de qualquer orientação, procure alguém que entenda, não tenha vergonha, ninguém nasce sabendo, não tenha medo, procure um advogado próximo de você, porque em alguns casos é possível contestar o arquivamento, principalmente se houver algum tipo de falha de aviso do INSS. É isso mesmo, isso é muito importante, então não deixa de entrar em contato com um advogado especializado. Inclusive eu quero falar aqui que as pessoas não podem desistir simplesmente logo no primeiro não do INSS, tá? Para que você corra atrás dessas regras que estão passando por agora, nós estamos vendo acontecer, ocorrendo aí essa nova regra, e você que tem o RG antigo, aquele verde, aquele documento de identidade que todo mundo tem, sabe, aquele, né, papagaio que a gente fala, documento verde, aqui no nosso país costumava se usar antes de 2023, aí você acha que o documento ali de 2022, 2023 está em dia. Quantas pessoas eu vou conversar, né? São pessoas que estão buscando algum benefício, ou são aposentados, já têm, e me mostram o RG e falam, não, eu já tenho a documentação, esse RG antigo, ele não tem os dados biométricos registrados no Banco de Identificação Federal. Ele é até válido como um documento de identidade, mas não serve para exigências do INSS. O que conta é a nova carteira de identidade nacional, no formato de um cartão emitido a partir de 2023, ou então, como eu falei para vocês, a carteira de habilitação atualizada com o chip ou o título de eleitor emitido a partir de 2020. Se você está com o RG antigo, você precisa tirar a carteira de identidade nova. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Se você não fizer, se você for fazer um pedido no INSS, se você for fazer qualquer tipo de pedido, precisar do INSS, então você vai ter problemas seríssimos a partir dessa nova portaria, que acabou de sair agora, tornando a biometria obrigatória para todos os benefícios do INSS. E o prazo que você tem para regularizar é de 30 dias. Então, se você não fizer, o seu pedido é cancelado por desistência, e aí as coisas se complicam. Eu já vi também 5 categorias de situações que não precisam fazer esse reconhecimento. Talvez você esteja nessa lista, ou alguém que você conhece. E o erro mais comum é confiar no RG antigo, que não vale para esse tipo de exigência, tá? Eu tenho certeza que essa informação é a diferença entre você conseguir receber o seu pagamento do INSS ou não receber. Então, aproveita que o assunto foi atualizado, aproveita que a informação é séria e compartilhe esse vídeo com quem você conhece, com quem está fazendo pedido no INSS, compartilhe com a sua mãe, com o seu pai, com o seu avô, com o seu colega, com o seu amigo de trabalho, qualquer pessoa que estiver esperando uma resposta do INSS que precisa saber disso com urgência. Agora, se você tiver qualquer dúvida, eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários, e qualquer nova atualização, compromisso do canal Drone Diário Vídeos Informativos é vir aqui e trazer para vocês com exclusividade. Então, mais uma vez, eu volto a repetir, nova portaria do INSS, está dando 30 dias, são 30 dias, tá, para você que fez o pedido, está apresentando a biometria. Se não apresentar, e é para todos os tipos de pedidos, o pedido é cancelado, não tem mais oportunidade de você apresentar,
aí você vai ter que começar tudo de novo. Compartilhe a informação, não é inscrito, não é inscrita, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo.